Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês como agarrar as oportunidades. Existe um momento na vida que passa diante dos nossos olhos e nunca mais voltam. São oportunidades que podem mudar completamente a nossa história. A grande pergunta é: quando esse momento chega, você vai, reconhece ou vai deixar escapar? Foi exatamente isso que aconteceu com Bartimeu. Ele era um homem cego. Todos os dias estava sentado à beira do caminho, dependendo da ajuda das pessoas para sobreviver. Aquela era a sua rotina, sempre o mesmo lugar, as mesmas dificuldades e a mesma esperança de que talvez um dia algo diferente acontecesse. Até que um determinado dia ele ouviu um barulho diferente. Havia uma multidão passando. Curioso, perguntou: "O que está acontecendo?" Então alguém respondeu: "É Jesus de Nazaré que está passando." Naquele instante, Bartimeu entendeu que aquele não era um dia comum. Aquela era a oportunidade que ele esperava há muito tempo. Ele poderia permanecer em silêncio, pensando que outra ocasião apareceria. Poderia imaginar que Jesus voltava por aquele lugar em outro momento, mas ele decidiu agir imediatamente. Sem enxergar, mas cheio de esperança, começou a clamar com toda a sua força: "Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim." O mais interessante é que ninguém tentou ajudá-lo. Pelo contrário, as pessoas começaram a mudar. Ele se calasse. Talvez pensasse que ele estava incomodado. Talvez acreditasse que não valia a pena insistir. Mas Bartimeu fez exatamente o contrário do que esperava. Quando mais tentava fazê-lo desistir, mais alto ele clamava. Essa atitude nos ensina uma das maiores lições da vida. Nem sempre as pessoas vão incentivar você. Nem todos vão acreditar nos seus sonhos. Muitas vezes, justamente quando você estiver mais perto da mudança, surgirão vozes dizendo: "Não vale a pena continuar." É nesse momento que a fé faz toda a diferença. Quem acredita de verdade não desiste porque encontrou obstáculos. Quem acredita continua. Continua mesmo quando ninguém entende. Continua mesmo quando não recebe apoio. Continua mesmo quando parece que nada está acontecendo. Muitas pessoas abandonam seus sonhos porque escuta mais a opinião dos outros do que a voz da esperança dentro do próprio coração. Bartimeu escolheu fazer diferente. Ele sabia que a sua necessidade era grande demais para permitir que a opinião das pessoas o impedisse de buscar a solução. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Pode ser que existe dificuldade tentando fazer você parar. Talvez seja críticas, talvez seja portas fechadas, talvez seja problemas que parecem não ter fim. Mas não permita que essa circunstância silencie a sua esperança. Existe algo curioso na vida. Grandes conquistas quase são percebidas por grandes desafios. Quando um atleta está prestes a vencer uma competição, ele enfrenta uns treinos mais difíceis. Quando uma árvore está prestes
a produzir frutos, primeiro ela fortalece suas raízes. Da mesma forma, muitas das vezes, antes de uma grande mudança acontecer, surgem momentos que colocam nossa perseverança à prova. Isso não significa que tudo dará certo imediatamente. Também não significa que toda dificuldade seja um sinal de uma vitória específica, mas significa que desistir certamente impede que você descobre o que poderia acontecer se continuasse caminhando. Bartimeu decidiu não desistir. Ele continuou clamando. E foi exatamente naquele momento que algo extraordinário aconteceu. Jesus parou, mandou chamá-lo. Imagine a cena. A mesma pessoa que poucos instantes antes dizia para ele ficar em silêncio, agora precisava dizer: coragem, levanta-te. E ele estava chamando você. Como tudo pode mudar em tão pouco tempo. Quem antes desprezava, agora anunciava a notícia que mudaria a sua vida. Isso mostra que a resposta nem sempre chega no momento em que esperamos, mas pode chegar exatamente quando a perseverança vence o desânimo. Então aconteceu um detalhe que muitas pessoas deixam passar. A Bíblia diz que Bartimeu lançou fora sua capa antes de ir até Jesus. Aquele capa tinha um significado muito maior do que umas simples roupas. Ele representava suas antigas condições. Era o que identificava sua vida de mendigo. Ao deixar para trás, Bartimeu demonstrava que acreditava que não voltaria a viver da mesma maneira. Antes mesmo de receber o milagre, sua atitude já revelava confiança. Ele caminhou até Jesus acreditando que sairia dali transformado. Essa também é uma lição para nós. Existem momentos que precisamos abandonar o medo, a desculpa, a acomodação e tudo aquilo que nos prende ao passado. Não podemos abraçar o novo enquanto continuamos segurando aquilo que nos impede de avançar. Talvez hoje Deus esteja colocando diante de você uma oportunidade para recomeçar, para perdoar, para crescer, para mudar sua vida, para fortalecer sua fé, para dar o primeiro passo em direção ao propósito que sempre esteve preparado para você. A questão é, você vai permanecer parado ou vai aproveitar esse momento? Não espere que todas as circunstâncias sejam perfeitas. Bartimeu não esperou. Ele não imaginava que de repente essa situação mudaria. Não sabia exatamente o que aconteceria, mas escolheu acreditar. E foi essa decisão que transformou completamente a sua história. A oportunidade pode passar diante de muitas pessoas, mas somente quem decide agir consegue experimentar a mudança. Por isso, não permita que o medo fale mais alto. Não deixe que as opiniões dos outros determinem o seu futuro. Não desista, porque o caminho ficou difícil. Continuar caminhando. Continua acreditando. Continue fazendo a sua parte, porque uma única oportunidade
aproveitada pode mudar toda sua vida. E quando esse momento chegar, que você tenha a mesma coragem de Bartimeu. Levanta-te, deixa para trás tudo que prende a seguir em direção àquilo que Deus preparou para você. Agarre a sua oportunidade e pode ser o começo da maior transformação da sua história.